Pastor Isaías começou hoje pela manhã a série de mensagens deste mês, que é Avivamento Urgente. Falou sobre a oração. Hoje também vou falar sobre um tema não diretamente sobre o avivamento, mas que precede o avivamento. Quero que você compartilhe comigo do texto de Efésios, capítulo 2, texto bastante conhecido da igreja, texto bastante conhecido nosso. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Creio que pelo menos o versículo 8 e 9 você sabe de cor. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Por que nós precisamos de um avivamento? Gostei demais da resposta de Timothy Keller. Ele diz que nós precisamos de um avivamento por causa do nosso esquecimento. E isso é muito notório nas páginas da Bíblia. Você pega a própria criação, parece que Adão e Eva, ou Eva, esqueceu-se do que Deus havia lhe falado. Depois você pega o período dos juízes, e ora o povo estava em paz, eles estavam prosperando, estavam servindo ao Senhor, e daqui a pouco, passavam-se alguns anos, a próxima geração esquecia-se de Iavé, do Deus verdadeiro, e eles se tornavam pagãos, e sacrificavam a Balaim, sacrificavam a falsos deuses. Eles esqueciam-se da palavra, esqueciam-se de Deus. Então Deus permitia que eles fossem dominados, afligidos, para que eles levantassem os olhos para o alto. E Deus levantava um juiz, colocava nele o Espírito Santo, e com poder ele liderava o povo. Enquanto aquele juiz vivia, o povo seguia a Deus. Depois que ele morria, o povo esquecia-se de Deus. E assim a gente vai vendo no decorrer das páginas da Bíblia. Nós precisamos do avivamento por causa do nosso esquecimento. Eu falava semana passada, nós somos mais que vencedores, mas nós nos esquecemos quem nós somos em Cristo, o que Ele nos fez, o que Ele nos tornou por meio de Cristo. E o que é avivamento? Há várias definições. Talvez você pense que são atos extraordinários do Espírito Santo, como curas, milagres, revelações. É muito comum as pessoas acharem que avivamento são essas coisas sobrenaturais, fantásticas. Há uma outra corrente que acha que o avivamento é um vigor extraordinário na pregação da palavra e na evangelização. Então há muitas conversões, multidões chegam-se a Cristo, há um crescimento, um acréscimo na igreja muito grande.
E há outros que creem que tão simplesmente o avivamento é a aplicação do Evangelho no nosso coração. Nós somos renovados pelo Evangelho. Há uma atuação maior do Espírito Santo em nossa vida, há um enchimento, há uma profunda convicção de pecado e dependência de Cristo, há santificação, há uma convicção de que fomos salvos, estamos nas mãos de Deus e nada pode nos abalar, pode retirar-nos da sua mão. E isto ocorre tão simplesmente pela pregação, por meio da oração e por meio dos sacramentos. Creio que no avivamento nós temos um pouco disso tudo. Talvez não seja só isso, eu creio que é isso. É a visão que eu mais me adequo. Mas eu creio que há um pouco disso tudo que nós falamos no avivamento. Agora, há um detalhe, queridos, e é por isso que eu trago o tema hoje do novo nascimento. Antes de falar sobre avivamento, um morto espiritual não experimenta avivamento. O incrédulo, aquele que não conhece a Cristo, aquele que não conhece a palavra, aquele que não mantém um relacionamento diário, íntimo, próximo de Jesus Cristo, não pode experimentar o avivamento. Porque só aquele que tem o Espírito Santo vivendo em si pode ser cheio do Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito Santo ainda vivendo em si, ele precisa do Espírito Santo primeiro, ele precisa passar pelo novo nascimento. Porque avivar ou avivamento significa tornar-se mais vivo, significa animar-se, reanimar-se, recobrar-se das coisas que esquecemos. Avivamento significa despertamento espiritual. Portanto, avivamento é para os vivos. Avivamento é para a igreja. O avivamento não é para aquela pessoa que está alienada de Deus. Aquela pessoa alienada de Deus precisa ser regenerada. Mas a igreja precisa ser avivada. Então, antes do avivamento, nós precisamos falar sobre o novo nascimento. Não há como falar de avivamento para quem ainda não nasceu de novo. E nós precisamos então entender o que significa isso. Versículo 1 e 2 diz: Ele vos deu vida estando vós mortos. Versículo 5: estando nós mortos. É necessário entender o que significa estar morto. O que significa estar morto? Quando o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos, o que significa isso? Significa estar num caixão, no cemitério? Não. Significa estar vivendo e respirando, mas alienado de Deus. Isso significa estar morto. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram afastados da presença de Deus. O pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. E quando não há esta conexão com Deus, não há esta reconciliação com Deus, Deus é Espírito, e separado do Criador, nós estamos mortos espiritualmente. Vivos fisicamente, mortos espiritualmente. O que é estar morto? Acho que o próprio texto bíblico nos ensina algumas coisas. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Estar morto é viver na prática de pecado. Estar morto espiritualmente é viver deliberadamente, constantemente, transgredindo a lei de Deus. Significa ser escravo, ser enroscado nos seus próprios vícios e pecados. Estar morto é andar segundo o curso deste mundo, diz a Bíblia. É viver de acordo com a moda. Todo mundo faz, é normal, não tem problema. Quando uma pessoa diz isso a respeito de uma certa prática pecaminosa,
de que é normal e todo mundo faz, mas é uma quebra do mandamento da lei de Deus, e ela acha normal, é um indício de que ela precisa nascer de novo, porque jamais um cristão regenerado vai dizer que pecar é normal. Pecar é a pior desgraça da vida do ser humano. Pecar tem consequências eternas. Tudo que você fizer aqui não passa do caixão, mas o pecado passa. Assim como a fé em Cristo passa também, do outro lado melhor, com certeza. Pecado na vida daquele que se diz ser cristão é uma anormalidade, é um acidente. Não podemos chegar para Deus e falar: Deus, olha, veja bem, o Senhor sabe, né? Eu tenho um fraquinho aqui por isso, né? Não há desculpa. O pecado nunca será normal na vida de um cristão. Estar morto espiritualmente é andar segundo o desejo e as orientações de Satanás. Ele está dizendo aqui: segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É seguir os princípios de Satanás, como por exemplo o orgulho, a vaidade, como a mentira, como a violência, como o engano, como a oposição às coisas de Deus. Estar morto espiritualmente é andar segundo as inclinações da nossa carne, dos desejos do nosso corpo, de uma forma, dentro de uma normalidade, de uma tranquilidade. Não, a vida é assim mesmo. Satisfazer a carne, seja pela comida, seja pela bebida, seja pelo sexo ou por algum outro vício, e achar que isso é tranquilo, que é normal, mesmo que fuja daqueles padrões que Deus estabeleceu. Estar morto espiritualmente, e agora me permita apertar um pouquinho mais a porca aqui, segundo o texto bíblico, diz assim no versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Acompanhe na sua Bíblia aí, se você estiver aberto. E éramos por natureza filhos de Deus. É isso que está escrito aí? Filhos da ira. Por que filhos da ira? Por causa da primeira lei que Deus colocou no mundo: de todo o fruto do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte. Então, quando nós estamos mortos espiritualmente, e Paulo está dizendo que todos nós estávamos, e eu me incluo nisso também, eu estava morto espiritualmente também, até 17 anos, é estar debaixo da ira, é estar debaixo da lei. Toda alma que pecar, esta morrerá. E éramos por natureza filhos da ira, estávamos debaixo de uma sentença de Deus, do seu julgamento, do seu juízo, da sua condenação. Isso é estar morto. Estar morto é viver para onde o nariz aponta, segundo o coração manda, segundo o que os desejos mandam. O importante é ser feliz, o importante é ser feliz. A Bíblia não é tão importante não. Isto é estar morto para Deus. Agora, graças a Deus que o texto não parou aí, né? Ele diz o quê? Ele vos deu vida, aleluia. Ele vos deu vida. Versículo 5, Ele nos deu vida. Então, tem o outro lado da moeda, que é também estar vivo. E o que isso significa? Estar vivo espiritualmente significa estar vivo pelo texto,
estar vivo juntamente com Cristo. Isto quer dizer que a vida que nós ganhamos de Deus através do Espírito Santo, que passa a viver em nós, é nada mais, nada menos do que a vida de Cristo inserida em nós. É pela vida de Cristo que nós vivemos. Estar vivo espiritualmente significa viver por Cristo. Sem mim nada podeis fazer. O que a gente recebe de mensagem de WhatsApp, que não tem nada de evangelho, mas que só tem positivismo, o homem no centro, humanismo, é barbaridade. Como nós recebemos mensagens assim. E o pior é que eu vejo cristãos lá colocando, joia, tal. Nada. A nossa vida só é possível pela vida de Cristo em nós. Positivismo é humanismo, mas não é evangelho. Estar vivo espiritualmente é ter esse relacionamento com Jesus. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Nós estamos conectados nele, ligados a ele, unidos a ele. Nos deu vida juntamente com Cristo. Ele é a nossa vida. Por ele nós nos alimentamos, por ele nós vivemos. Daqui a pouco nós iremos dizer aqui: isto é o meu sangue, isto é o meu corpo, é a Santa Ceia. Nós temos vida pela nossa comunhão com Cristo. E queridos, estar vivo para Deus significa ser como Cristo foi, viver como Ele viveu, agir como Ele agiu. Se você está em Cristo e Cristo está em você, existe uma simbiose. Você amolda-se ao viver dele, porque ele é maior e mais sublime. Não é ele que amolda-se ao teu estilo de viver, mas eu e você nos amoldamos ao estilo de vida, ao caráter de Cristo. Estar vivo para Deus significa também, pelo texto, se você prestar atenção aí, é mudar de lugar. Ele vos deu vida e vos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Estar vivo para Deus significa viver nessa perspectiva de que nós somos tirados de um lugar e colocados em outro lugar. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um outro lugar, é uma outra vida, é uma outra perspectiva. Nós vivemos agora na perspectiva da eternidade. Vai saindo até a gente morrer. É um processo. Vai saindo do nosso coração aquele materialismo. Começa a partir do momento que nós vivemos juntamente com Cristo, começa a haver um desapego terreno. Esse apego, esse materialismo aqui, se agarrando nas coisas para salvar a sua vida, e Jesus fala que vai perder. Esse materialismo, essa ganância, essa avareza, ela vai se despindo com o velho homem, porque nós passamos a viver numa outra perspectiva, na perspectiva da eternidade. Esse materialismo vai sendo engolido por coisas mais sublimes, coisas lá do alto, como a música que nós cantamos. Cristo nos atraiu na cruz, e juntamente com Ele nós fomos crucificados. Nós crucificamos o nosso velho homem materialista, e nós ressuscitamos juntamente com Ele para uma nova vida, uma nova perspectiva. Começa a sair aquela ansiedade de ter, de aparecer, e Deus, através do Espírito Santo, vai produzindo em nós uma necessidade de ser, mas ser quem Deus quer que sejamos, e não o que a sociedade espera de nós. Isto é novo nascimento, isto é vida nova. Eu não posso me alongar, e eu quero já partir para uma outra coisa que o texto fala. E o texto diz assim:
Ele, preste atenção, Ele vos deu vida. O que isso significa? Significa que o novo nascimento é uma obra de Deus. Pastor, eu juro para você que amanhã vou me converter. Deixa eu só fazer o que eu tenho que fazer hoje, amanhã eu vou nascer de novo. Jamais. Ele vos deu vida, versículo 1. Ele nos deu vida, versículo 5. Versículo 6, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. São expressões indicativas da ação exclusiva de Deus. Queridos, nascer de novo, novo nascimento, a regeneração, a nossa morte para o pecado, para o materialismo, para o egoísmo, para as obras da carne, para as obras de Satanás, é uma obra de Deus. E nascer novamente também é uma obra do Espírito, exclusivamente de Deus. Ele é o agente, Ele toma a iniciativa. Sabe por quê? Porque nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, nós estávamos cegos, sem a mínima condição de fazer alguma coisa por nós mesmos, sem nenhuma condição de enxergar, sem nenhuma condição de ouvir, sem nenhuma condição de voltar-se para Deus. Qual é a reação de um cadáver? Ele pode ouvir alguma coisa? Ele pode falar? Ou ele pode fazer alguma coisa? Ele pode decidir alguma coisa? Ele tem atitude, ele tem vontade, ele toma uma posição? Não. Da mesma maneira que probabilidade de alguém que está morto para Deus espiritualmente, que probabilidade ele tem de conseguir ouvir a voz de Deus? Que possibilidade alguém que está morto para Deus tem de discernir espiritualmente alguma coisa? Paulo, apóstolo, ainda diz lá em Romanos: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque eles são loucura. O homem natural não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não há possibilidade para o homem natural tomar uma decisão por si mesmo de nascer de novo. Ele não consegue, ele não tem discernimento espiritual, ele está morto, ele está desconectado de Deus, ainda que racionalmente ele acredita em Deus. A razão não nos faz nascer de novo. A razão não alcança as coisas espirituais. Queridos, eu vou dizer uma coisa, é duro ouvir isso, mas é isso que a Bíblia diz. Você pode não concordar, é difícil ouvir isso, mas a Bíblia está dizendo isso. É obra de Deus, é graça. É pela graça, não por obras, não por merecimentos, não por conquista, não por esforço próprio. Entendamos bem isso nesta noite. É difícil ouvir de um crente dizer assim: se eu merecer, eu vou entrar no céu. Jamais nós vamos merecer alguma coisa de Deus, se não for pelo sacrifício de Jesus Cristo. A regeneração então acontece meramente pela graça de Deus operada em nossa vida pelo Espírito Santo. Ele nos toca, Ele nos ilumina, Ele nos regenera. O teu papel e o meu em relação ao novo nascimento é tão simplesmente receber. Atitude, bastante passiva, receber, somente isso. Então nesta noite, eu quero te perguntar: você já nasceu de novo? Jesus disse que quem não nascer de novo
não pode entrar no reino de Deus. E Deus fez isto, nos deu vida estando nós mortos, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Esta salvação que Deus opera em mim e em você tem um objetivo de mostrar a grandeza do amor de Deus. Todos pecaram, todos se extraviaram, todos se perderam, todos foram corrompidos pelo pecado. Mas quando Deus dá vida a quem está morto espiritualmente, a suprema riqueza da sua graça é manifestada, é evidenciada. Paulo também nos diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Salvar um rebelde, salvar um orgulhoso, salvar um prepotente como eu, um teimoso, salvar uma pessoa de coração duro, salvar um mentiroso, um malicioso, um imoral, um ingrato como eu, foi um ato de extrema bondade de Deus, não tenho dúvidas nenhuma. Extrema bondade de Deus, chega a ser um ato de amor inexplicável, como nós vemos na parábola do filho pródigo, aquele pai esbanjando amor, depois de ele ter feito tudo aquilo, ele o abraça e o recebe. Eu queria partir então para o encerramento, dizendo, voltando à introdução, dizendo que avivamento significa reavivar, reanimar, recobrar o ânimo espiritual. Portanto, nós não podemos pregar avivamento para quem ainda não está vivo para Deus. Então, introduzindo a série desse mês, começo dizendo que antes de Deus produzir um avivamento em alguém, Deus deve produzir um novo nascimento. Se você já nasceu de novo, você pode ser inflamado pelo Espírito Santo, avivado. Se você morreu com Cristo, se já se considera crucificado com Cristo, se não é você quem vive, mas Cristo vive em você, então o Espírito Santo habita em você. E se o Espírito habita, você pode ser cheio. Isso é avivamento. Mas querido, se você já tem, eu creio que você já tenha o Espírito Santo, então você pode nesta noite tornar-se cheio do Espírito. Você pode avivar-se. Você pode sair da normalidade da vida cristã. E se você crer, você pode experimentar muito mais do poder do Evangelho. Poder para vencer o medo, poder para vencer a angústia, poder para vencer a tristeza, a depressão, a enfermidade. Poder do Espírito Santo para vencer as lutas, os gigantes que se levantam na sua vida. Poder para restaurar a alegria do teu casamento, da família, dos teus relacionamentos. Poder para curar, orar e curar as pessoas, orar pelas pessoas, e poder para ser curado. Eu não tenho dúvidas que nós estamos muito aquém daquilo que o Evangelho é, daquilo que Cristo nos oferece através do Evangelho. Eu não tenho dúvidas disso, querido, que nós podemos experimentar muito mais. Deus tem muito mais para dar a cada um de nós do que temos experimentado. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o nosso coração. Nós estaremos falando mais disso neste mês. Agora, caso contrário,
se você ainda não nasceu de novo, ouvir sobre avivamento não vai fazer muito sentido para você. A coisa mais importante que pode acontecer na vida de alguém, a coisa mais importante que pode acontecer na vida de alguém é nascer de novo. Jesus disse: importa-vos nascer de novo. Não existe vida espiritual, não existe vida com Deus, não existe vida eterna se não passarmos pelo novo nascimento. Eu nasci aos 17 anos pela graça e misericórdia de Deus. Não dá tempo de contar aqui a minha experiência de conversão. Nasci na igreja, fui criado na igreja, nunca saí da igreja. Que Deus nos abençoe.